a paz e a saúde à sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, eu estou aqui hoje, parece que eu estou aqui pela primeira vez. 6 meses sem chegar aqui, é um bom tempo, mas nós estamos nas mãos do Senhor. Que Ele possa nos guiar, nos conduzir e falar a cada coração. Amém, amados? Então, a gente olha assim, a gente fica assim imaginando um pouquinho de pessoas aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, a gente fica pensando assim no arrebatamento. Cadê os outros? Foram arrebatados? Né? A gente fica pensando. E o tema da nossa palavra hoje é o que diz a Bíblia sobre o arrebatamento. Domingo, quando eu estiver aqui, que a gente viu assim um pouquinho de pessoas aqui e ali, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, está parecendo assim que houve um arrebatamento. E de as outros irmãos. Então, Deus colocou no nosso coração para ministrar sobre o que a Bíblia diz sobre arrebatamento. O que é o arrebatamento? Imaginamos assim, um corredor, uma pessoa que corre, né? Um atleta que corre. Todos eles que correm, eles têm um ponto onde chegar. Eles correm, eles saem de um ponto com vista e chegar em outro ponto. Então, imaginamos assim que o arrebatamento, ele seja um momento que nós todos esperamos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4. Pode até, ele vai projetar aqui, não? Quem tiver Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos ler. 4, de 13 a 18. Enquanto você abre aí, vamos lá. O arrebatamento, vou comentando aqui enquanto vocês encontram. A meta para todo cristão é estar no arrebatamento. Então, imagina assim, o momento glorioso, quando Jesus leva consigo para o céu aqueles que pertencem a Ele, para estar com Ele para sempre. E o que é o arrebatamento? É o nome que foi dado para a ocasião em que Jesus vai descer do céu para buscar aqueles que o amavam sobre tudo nesta terra e têm sido seus discípulos fiéis. Vamos confirmar esta leitura. 4, 13 a 18. Amém? Todo mundo encontrou? Então, o título daqui desse texto, na minha Bíblia, diz: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Vamos ler todos juntos? Vamos ficar em pé? Vamos ler em reverência a palavra do Senhor. Vamos ler esse texto. Capítulo 4, versículo 13. Não queremos, cada um leia na sua Bíblia, na sua versão, e eu vou lendo na minha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto:
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém? Podem sentar. Paizinho querido, nós louvamos e glorificamos o teu nome. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Pai, que o Senhor venha revelar a tua palavra, Pai, a cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha falar a cada coração, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e declaramos que sem o Senhor nada podemos fazer. Amém. Amém, amados? Então, nessa passagem, ele já é uma declaração, onde a palavra do Senhor já diz, fala um pouco de como será o dia que o Senhor vem. Eu pensava um tempo que Jesus ele chegava até a terra, mas aqui no texto nós já vimos que ele não chega aqui, ele chega nos ares. Nós vamos ver, eu estou com esta fé, que nós vamos ver. Assim, então, imagina assim, a trombeta zoando, os mortos ressuscitando, e depois que os mortos ressuscitarem, os vivos serão transformados. Por quê? Porque este corpo, matéria, não sobe. Não sobe. Então, seremos transformados. Os discípulos de Cristo que já morreram, ressuscitarão primeiro. Aqueles que ainda vivem em Cristo, juntem-se com eles. Eles serão todos arrebatados juntamente em um corpo incorruptível. Então, imaginamos a quantidade de pessoas. Eu creio que muitas pessoas viveram e vivem com este amor que Jesus fala. Aqueles que viveram, que foram fiéis. Eu creio que a igreja do Senhor, existe muitos fiéis. Embora existam aqueles que não são. Nós vamos ver aqui na leitura. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 50 a 58. Quem quiser conferir. Tá? Então, assim, nenhum de nós iremos subir com este corpo que nós estamos. Nós vamos ser transformados. E quem será? E quem o Senhor vem buscar? Quem será arrebatado? São condições. Vamos ver as condições que a palavra de Deus nos dá para sermos arrebatados. Em Evangelho de João 14, de 1 a 4, ele diz, Jesus disse aos seus discípulos, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que possais estar onde eu estou. E para onde eu for, vos conheceis o caminho. Quem é o caminho? Então, aqui, o tempo que nós passamos aqui nesta terra,
Nós precisamos conhecer esse caminho. E eu creio que cada um dos irmãos e irmãs conhece o caminho, porque todos já ouviram falar que Jesus diz: eu sou o caminho. Na palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. E ele diz que ele vem nos buscar. Ele vem buscar os seus. E nesse momento, ele vai mostrar o caminho, porque ele vai guiar. Eu imagino que ele vai guiar, ele vai na frente, ele vai nos conduzir. Isto significa que é um caminho a percorrer. Então, desde que quando nós conhecemos Jesus, desde quando nos convertemos, aceitamos Jesus, nós começamos a passar por uma transformação. Eu tenho certeza que as pessoas, todos os nossos irmãos, eu também, quando nós nos convertemos, nós tínhamos uma vida, um comportamento, algumas atitudes que nós fomos transformados. Eu mudei a minha maneira de falar. Quando eu me converti, eu falava Ave Maria. A gente tinha cada hábito, era aquilo que a gente vivia. Era o mundo que a gente conhecia. Então, nós tínhamos uma linguagem. Depois que nós nos convertemos, nós começamos a ser transformados. Nós nos transformamos quando nós também dizemos, lembra que a pessoa, quando ela não entende, ela diz assim: a minha dor de cabeça, a minha dor de barriga, a minha dor do estômago, que nada que não é minha. Eu não tenho dor no estômago, eu não tenho dor na cabeça, não é minha. Eu aprendi que as dores, as enfermidades, o Senhor Jesus levou com ele. Então, nós rejeitamos, não aceitamos. A gente sente, sabe por quê? Porque nós somos ainda corpo, nós ainda estamos no corpo. Mas o nosso entendimento, ele vai sendo transformado. E nós vamos nos santificando. Atitudes que se fazia antes, a pessoa, depois de convertido, ele vai mudando. Tratamento com as pessoas, ele vai sendo transformado. Então, o caminho que é Jesus, desde o momento que nós conhecemos Jesus, nós já começamos a percorrer este caminho e até que ele volte para nos buscar, porque ele é o caminho, ele nos ensinou, ele nos deixou na sua palavra para nos conduzir, para nos nortear aqui nesta terra. Aqueles que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá, em sua boca não se achou engano. Eles são irrepreensíveis. Engano é uma das atitudes que as pessoas que não são convertidos, que não entenderam ainda que Jesus é o caminho e que precisa ser uma pessoa irrepreensível. Então, da sua boca, muitas vezes, ainda saem palavras torpes. Mas o que a palavra de Deus diz, que é em Apocalipse 14, 4 e 5, aqueles que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá, em sua boca não se achou engano. Eles são irrepreensíveis. Então, isso aí já foi uma transformação. Mesmo que você fosse uma pessoa que se enganasse com determinadas situações, hoje nós entendemos que tudo que está acontecendo neste mundo, neste momento, nesses tempos, está se cumprindo a palavra. Nós não vamos nos desesperar,
pronto, tá, o mundo está se acabando, as coisas estão se acabando, as pessoas estão mortando, uma mortandade, uma guerra, não sei o quê. Não, porque a palavra de Deus diz que essas coisas irão acontecer. Isso faz parte de tudo que irá acontecer, dos sinais para a vinda do Senhor Jesus. Essas pessoas são aqueles que, pela graça de Deus, seguiram os passos de Jesus. Eles têm feito o que é certo e bom. Então, quando nós nos convertemos, nós aceitamos a palavra de Deus no nosso coração, Senhor, que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós vamos procurar fazer as coisas de acordo com o que a palavra nos ensina. Então, como ele diz, eles são aqueles que têm feito o que é certo e bom. É bom para mim? É bom para você? Se for bom para mim, não for bom para o meu irmão, então eu não quero. E eu não vou desejar para o meu irmão aquilo que não é bom para mim. Então, essas são algumas das atitudes que nós somos transformados. Porque o homem natural, o homem comum, ele não está nem aí. Ele quer para ele, como diz aquele dito bem popular, ele puxa a brasa para debaixo do seu espeto. Mas o cristão, ele deseja que é bom para ele deseja para o seu irmão, mas o que não é, ele não deseja. E aquilo para o qual eles foram chamados a ser sal e luz neste mundo. Está escrito em Mateus 5:13, 16. Então, nós precisamos viver neste mundo exercitando aquilo que a palavra diz para nós fazermos, exercitar. Ela diz que nós temos que ser neste mundo sal. Mas por que sal? Entender o que é sal? O sal que nós entendemos, que nós conhecemos, aquele que colocamos na comida, aquele que dá sabor. Então, nós precisamos, como cristão, ser nessa sociedade pessoas que façam a diferença. Pessoas que tenham palavras edificantes para aquelas pessoas desanimadas. Palavras de encorajamento para as pessoas desanimadas. Então, nós precisamos, como cristãos, ser pessoas que já transformadas, nós exercitamos o que a palavra diz. E ele diz também que nós temos que ser luz para este mundo. À medida que nós apresentamos o nosso testemunho para as pessoas, do que Jesus fez nas nossas vidas, nós estamos sendo luz. Quando nós apresentamos a palavra, diz, não, só tem que apresentar a palavra. Mas quando nós testemunhamos o que o Senhor fez nas nossas vidas, nós estamos sendo luz. As pessoas vão ver em mim uma pessoa diferente. Ela vai ver em você uma pessoa diferente. Porque ela quer saber, ela quer conhecer o que foi que aconteceu na tua vida. Aí você vai lá para a palavra. Olha, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que perdoa, e vai e continua. Amém? Então, isso significa que nenhuma injustiça, nenhuma insatisfação ou reclamação, nenhuma preocupação, nenhum desânimo, nem preguiça, nem mundanismo ou vaidade, etc., é encontrado nessas pessoas. Então, isso aqui são características de pessoas não cristãs, porque ele fala que estas coisas, nenhuma injustiça não deve ser encontrada no cristão, nenhuma insatisfação, mas como essa injustiça, como que as pessoas não vão ver injustiça em mim? São várias formas da pessoa apresentar injustiça, mas vamos citar uma bem
bem como que são das pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos. O cristão não deve fazer isso. Por quê? Porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E as nossas causas nós precisamos colocar nas mãos do nosso advogado. Então, essa é uma forma, tem várias outras formas. Nenhuma insatisfação ou reclamação. Eu vou viver reclamando, murmurando, insatisfeita? Por quê? O crente não é para viver assim, ele é para viver feliz, alegre. Por quê? Porque nós temos uma esperança, pode acontecer o que acontecer, mas até que se nós formos fulminados, nós temos a esperança que o Senhor vai nos buscar, nós vamos ressuscitar quando Ele voltar e nós vamos morar com Ele. Amém, queridos? Então, é por estas causas que nós não devemos viver insatisfeito, murmurando, reclamando porque esse vírus está acabando. Senhor, isso são sinais dos tempos. São sinais dos tempos. Então, nenhuma preocupação, nem desânimo, nem preguiça, ou seja, preguiça não é coisa para crente, não é? Ele está explicando. Nem mundanismo. O que é o mundanismo? Que também não é para o crente. Estas são coisas que nós precisamos evitar para que nós sejamos alcançados por Jesus quando Ele vir buscar. Então, mundanismo, a pessoa que vive fazendo aquilo que o mundo oferece, que é a corrupção, que é a prostituição, que é a mentira, que são tantas coisas que o mundo oferece, que nós precisamos conhecer essas coisas para não praticar. Tudo aquilo que é do mundo, nós saber diferenciar aquilo que é de Deus, que é bíblico para nós praticarmos, daquilo que é do mundo para evitarmos, né? Então, ou vaidade. Vaidade também é uma das coisas que não devemos alimentar. Eu sei que não quer dizer, tipo assim, para as mulheres, mas fulana é vaidosa, ela gosta de andar com o cabelo arrumado, ela gosta de estar pintadinha, arrumadinha, isso não é vaidade, isso é cuidado do corpo, né? Vaidade é aquilo que você excede os cuidados. É tudo aquilo que excede os cuidados. Mas você se cuidar não é vaidade. É encontrado por Ele. Então, essas pessoas que não praticam isso serão encontradas por Ele quando Ele voltar, quando Jesus voltar. Estes são chamados, sabe de quê? Noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Eles seguirão firme no que é certo, bom e verdadeiro, em todas as circunstâncias, seja favoráveis ou não, mas vamos seguir ao Cordeiro, assim como seu noivo fez em seus dias na terra. Então, eles são limpos e dignos de ser sua esposa, a esposa de Jesus. Nós, a igreja do Senhor, ela precisa estar limpa. Estejamos felizes e nos alegremos e demos-lhe glória, porque o Cordeiro é vindo e sua noiva já se aprontou. Está entendendo? Talvez nós podemos pensar, como é que eu vou me aprontar para receber o noivo? Nós, como igreja do Senhor, como nós vamos nos aprontar? Tantas coisas nós já falamos aqui, que são coisas que nós precisamos umas a fazer e outras evitar. Né? Evitar fazer as coisas que o mundo oferece e praticar aquilo que a palavra de Deus oferece. Então, nós precisamos
é ser feliz como noiva, estarmos felizes e nos alegrarmos e darmos-lhe glória, porque o cordeiro é vindo e a sua noiva já se aprontou. É-lhe dado vestir-se de puro linho fino, porque o linho fino são as justiças dos santos. Está escrito em Apocalipse 19, 7 e 8. Amém, amados? Então, a noiva precisa estar preparada quando o noivo se aprontar, quando o noivo chegar. Quem será deixada no arrebatamento? Quem será? Aí a gente fica se perguntando, né? Quem será? O que é que a palavra de Deus diz? Ele diz que assim como as virgens sábias e as insensatas, eu acho muito interessante que Jesus, todos os ensinamentos dele, ele trabalha com ilustrações de forma que todo mundo pode entender. Ele fala das virgens, as virgens sábias e as insensatas, que está escrito em Mateus 25, de 1 a 3. Jesus nos mostra claramente que nem todos os crentes serão tomados no arrebatamento. Aí começa a gente a refletir. Nem todos os crentes. Quais serão os crentes que não vão? Que será deixado? Vamos refletir, pense bem. As virgens insensatas, as que serão deixadas. Estes são aqueles que não têm uma vida escondida com Cristo em Deus. Embora eles tenham uma boa aparência, eles ainda vivem em pecado no oculto. Eles ainda fazem o que sabem que não é. Eles sabem que é errado. Eles ainda fazem o que é errado. Então, o crente que não vai, quem será deixado? É aquele que ainda faz coisas erradas no oculto. Ele está na igreja, bem, eu vou fazer isso aqui lá longe, o pastor não está vendo, meu irmão não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, ultimamente se sabe, você pode acessar a internet, YouTube, um monte de coisa, que lá você vê, eu não sou de acessar essas coisas, não. Eu digo porque eu vejo só os comentários, só chega no ouvido, passa, que existe muitos crentes pecando no oculto. Ele está na igreja e está fazendo coisa errada. Então, são esses que não vai. Mas vamos bem, vamos continuar. São pessoas que se contentaram apenas em ter um bom testemunho diante dos homens, com uma vitória sobre o pecado exterior. O pecado exterior. Tem o pecado interior e o exterior. Então, esse exterior, talvez eles eram muito ativos em fazer boas ações, mas se eles não venceram o pecado interior, eles não conseguiram vencer o pecado interior. O desejo no coração, o desejo da carne. Então, nós precisamos vencer o desejo da carne, o desejo que o mundo oferece, que a carne sente pelas coisas do mundo. Nós precisamos vencer, porque senão é o que diz a palavra de Deus, que são esses que ficam. Pecado interior. Inveja, o pecado interior são inveja, ira, orgulho, e assim sucessivamente. Que apenas está no interior, não tinha sido limpo. Jesus vem para tomar uma noiva que limpou-se a si mesma, uma noiva pura no seu interior. Ou seja, estas coisas nós precisamos evitar. Inveja, mentira,
todas essas coisas que o Senhor não se agrada. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. É essa a igreja que o Senhor vem buscar. É a igreja sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E quando é que o arrebatamento acontecerá? Quando? Você pode se perguntar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós não sabemos. Não nos diz exatamente quando o arrebatamento acontecerá. Jesus nos diz que nem mesmo ele, nem os anjos, nem os anjos, nem o Filho mesmo sabe isso. Mas se aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Isso está escrito em Marcos 13, 32. Nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Então, ninguém sabe. Por isso mesmo que nós precisamos estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Já pensou? Não dá tempo. Na hora que acontecer, não dá tempo de me arrepender, de mudar, de transformar. A gente tem que ir se transformando gradativamente. Eu vou me cuidando, eu vou me santificando. Vai lindo, Hebreus 12, 14, que ele vai ensinando. Certo? Então, ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus 24, capítulo de Mateus, ele cita várias situações ou eventos que irão acontecer como sinais. Mas o dia ele não diz. Mas ele sugere, como Paulo nos ensina em Efésios 5,16, que remida o tempo, porque os dias são maus. Então, nós precisamos nos preparar, porque cada dia nós estamos vendo assim, parece. Você já viu assim como é que aperta um parafuso e vai apertando? A gente está vendo essas coisas. Então, estarei junto no arrebatamento? É outra pergunta. Será que eu vou estar junto? Se alguém quer vir, o que Jesus diz? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus diz. Lucas 9:3. Sua própria vontade, negando-se a si mesmo para ser o discípulo de Cristo. Quantas coisas você sente vontade de fazer que não é lícita? Então você nega, não aceita, eu não vou fazer. Isso Deus não agrada a Deus. Pergunte para Deus na hora que você acordar, na hora que você deitar. Senhor, como é que... pelo menos a gente tem o hábito de orar e dizer assim, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos nesse dia, nos conduz em todas as atividades que queremos realizar, meu Deus. E assim a gente vai colocando as nossas vidas a cada dia diante do Senhor, para que Ele nos conduza a ser homens e mulheres limpas, sem máculas. De todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E se você não fez isso, e se alguma coisa errada ainda existe na sua vida, então você pode começar agora. Começa, que ainda dá tempo. Nós ainda vivemos em um tempo onde a maravilhosa graça de Deus atua e ainda podemos seguir Jesus neste caminho, onde negamos a nós mesmos e vencemos o pecado. Esta vida escondida nos dá comunhão com Ele. E então o noivo te reconhecerá no dia em que Ele descer. Então, glória a Deus, porque a graça do Senhor é sobre nós. Então, você pode pensar assim, bem, entre tudo que foi falado, entre tudo que a palavra diz,
e eu acho que talvez eu não vá porque eu estou errando assim, assim. Não, mas ele diz que a graça do Senhor, nós temos a maravilhosa graça de Jesus, que ele nos perdoa. Ele diz, o que a palavra de Deus diz? Que todo aquele que reconhece e que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. E ele joga no mar do esquecimento. Senhor não quer saber de pecado, ele quer saber de um coração limpo. Amém, amados? Então é isso que o Senhor quer de nós. Isso aqui tudo está escrito em Filipenses 3, 8 e 10. Isso tudo não é aventura, é uma realidade. Amém, queridos? Então vamos abrir, encerrando aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, 14, para encerrar. Hebreus 12, 14. Amém? Vamos ler tudo junto? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? É só esse. Para ficar na nossa mente, para levar para casa, para meditar na semana toda. Amém? Então ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São condições que o Senhor nos dá para nós estarmos no arrebatamento, para nós seguirmos com Ele. São condições. E Ele dá todas as condições favoráveis para nós subir. Porém, Ele diz que nós temos que negar a nós mesmos. Negar a carne, o desejo da carne. Amém? Então, vamos orar agradecendo o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer o Senhor, porque a graça do Senhor, que nós ainda vivimos em um tempo onde a maravilhosa graça de Deus atua ainda e podemos seguir Jesus nesse caminho. Nós temos ainda condição de seguir Jesus, de conhecer Jesus, lendo a palavra do Senhor. Amém? Ore, agradeça a Deus pela graça do Senhor, pela maravilhosa graça de Deus. É nossa esperança. Senhor, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Pai, olha para dentro de nós, Senhor. Olha para o nosso coração. Olha para a tua igreja, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho que não te agrada. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece o nosso andar. O Senhor conhece o nosso deitar. O Senhor conhece, Pai, os nossos pensamentos e até as palavras, quando nem chegou nos nossos lábios. O Senhor já conhece todas. Pai, perdoa, Senhor, os pecados que temos cometido. Seja por palavra, seja por pensamento, seja por negligência. Em tudo, Senhor, que fizemos ou deixamos de fazer que entristeceu o teu coração. Nos ajuda, Pai, a ser melhor a cada dia. A viver, Senhor, conforme a tua palavra nos ensina. Nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas. Nos dá força, sabedoria para vencer, Senhor, as adversidades desta vida. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Toma cada um dos nossos irmãos e ajuda, ó Deus,
nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Oh Deus, nos momentos difíceis, porque o Senhor disse que aqui passaríamos aflição, mas o Senhor está conosco. O mercado Senhor diz que neste está mundo vazio, seu nós trabalho já passaremos parou. O muitas martelo dos obreiros, mas o Senhor seu está conosco barulho já cessou. todos O os dias. ceifeiro O lá Senhor é o no nosso campo pastor. terminara o seu labor. Abre a nossa mente, o nosso Toda a terra entendimento, está Senhor. em suspense. E É cada a vez que volta iremos do ler a tua Senhor. palavra, O ela seja rei revelada está ao nosso voltando. coração, ao nosso O entendimento. rei está Muito obrigado, ó Deus, voltando. pela A tua palavra, trombeta que é está lâmpada para os soando. nossos pés O e meu luz para os nossos nome a caminhos. chamar. Obrigado, Sim, Senhor. o rei Amém. está voltando. O rei está voltando. Quem sabe, louvem. Ele vem me buscar. Glória a Deus. Os vagões de trens vaziam, passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos foram para a destruição. Aleluia. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, sim, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus. Seja a multidão subindo, ouça um coro angelical. Todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O Rei está